ao vivo agora, 8 horas, pela plataforma YouTube, canal Tio Fio Podcast, ok? Vamos acompanhar por lá. Tamo junto. Essa aula eu quero aprender, é hoje, hein? É hoje que a gente vai aprender isso. Bola. Vamos lá, pessoal, vamos acompanhando aí. Ó, o link tá, já encaminhei no seu WhatsApp. O link da live direto tá com o César, já ele vai encaminhar para vocês aí no bate-papo, tá? Para vocês estarem acompanhando a gente ao vivo pelo YouTube. Tamo junto. Tio Fio Podcast iniciando agora com o nosso querido César Renato. Fala um oi, César. Olá, tudo bom? Esse bate-papo hoje, hein? E vamos que vamos aprender a ficar rico hoje, gente. O César Renato tá aqui com a gente, vamos que vamos. Eu ia soltar no começo do ano agora, sério. E aí eu dei uma parada, pensei que não, vou soltar no segundo semestre. Aí iniciei no segundo semestre com o querido Aguinaldo, um rapaz novo, na minha idade, respira empreendedorismo também, foi muito bacana.
E estamos ao vivo no nosso quarto Tio Phil Podcast. Aqui quem vos fala é Thiago Ramos Contador, o seu apresentador, o grande e o big e o gordinho, né, de toda segunda-feira às 8 horas. Estamos aqui com um convidado extremamente especial hoje, gente. Hoje vocês vão aprender muito, mas muito mesmo, sobre empreendedorismo. Eu aprendi com ele, porque eu fui aluno dele, né? E depois professor na escola dele. Depois a gente vai falar sobre isso. Calma. Mas antes de apresentar o nosso querido César Renato... meu Deus, já falei o nome. Calma, esquece, rebobina. Antes de apresentar o nosso convidado aqui, vamos falar um pouquinho sobre os patrocinadores da nossa live. Então vamos lá. QWeb Internet. A internet via rádio para Bilac e as casas de campo da região. Para você que mora aqui na cidade e precisa de uma internet de baixo custo, entre em contato agora mesmo com o telefone 189-8147-5568. 189-8147-5568. Atendendo Bilac e as casas de campo da região. Thiago Ramos Contador, que é esse que vos fala. O contador que, com a graça de Deus, atende o Brasil inteiro nos segmentos de contabilidade para MEI, empresas do Simples Nacional, de comércio, prestação de serviço e agora também indústria, gente. Então, se você tem uma indústria e precisa de contabilidade para sua empresa, entre em contato comigo agora mesmo. Thiago, você atende todo o Brasil? Sim, eu atendo todo o Brasil. Então, entre em contato comigo agora mesmo no telefone 189-8136-8285. Repetindo, 189-8136-8285. Bocão Eventos, do meu querido amigo Aguinaldo. É a empresa de eventos aqui da nossa região, que faz locação de todos os tipos de produtos para o seu evento. Inclusive, pipoca, algodão doce, brinquedos diversos. Entre em contato com o nosso querido amigo lá, o Aguinaldo, pelo telefone 189-9623-5767. 189-9623-5767. E também, o nosso patrocinador de hoje é o nosso querido César Renato, do CTE Araçatuba, Centro de Treinamento Empresarial. O César vai falar sobre todos os produtos e serviços que ele disponibiliza lá. Gente, eu estudei lá. É sensacional os cursos dele. Para quem quer empreender, não tem curso melhor. E também, por último, do nosso querido amigo Abdo Frameschi, urbaniza imóveis da cidade de Birigui. Você que quer comprar um imóvel de alto custo, de alto padrão, atendendo o Brasil inteiro, entre em contato com o nosso querido Abdo Frameschi, da Urbaniza Imóveis, no telefone 189-9122-3267, 189-9122-3267, ok? Então, hoje vamos aqui iniciar o nosso papo agora, depois da vinheta. Fica com a gente! E voltamos! E agora, para apresentar o nosso querido convidado de hoje, o meu querido amigo, grande empreendedor, administrador de empresa, esse cara sensacional, César Renato. Fala, oi, César! Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite aí para vocês, é um prazer estar aqui, Thiago, com você, para a gente conversar um pouquinho aí com os seus ouvintes, né, telespectadores, e com você que fazia um tempinho que a gente não se via, né? Verdade. Passamos um tempo junto lá na nossa escola. 2 anos lá? 2 anos lá trabalhando junto. Legal, gostei bastante, fiquei sentido que você nos abandonou, mas é assim, a vida segue. E o empreendedor é isso, ele participa um tempo, depois ele vai para outros caminhos e a vida vai seguindo, não é verdade? Quem sabe a gente volta, hein, gente? Isso. Dar aula é um prazer muito grande, né? E eu sempre gostei, assim, né? Aprendi da aula lá. Sim. Então, vamos ver, vamos conversando. Vamos conversando. Meu Deus do céu. César, o que eu venho falar contigo aqui hoje, meu amigo? Você que é um cara que respira empreendedorismo, é um cara que eu conheço desde 2014, quando eu fui estudar lá com você. Sim.
Eu queria que você falasse um pouquinho de quando você começou, quem que é o César Renato, para o pessoal te conhecer aqui. Tá ótimo, vamos lá. Bom, César é um camarada que veio lá de São Paulo, e da capital, e eu achava que, né, lá em São Paulo eu ficava vendo os empreendedores, aquelas pessoas que eventualmente tinham bastante condições financeiras, tinham vontade de crescer na vida, e eu pensei, caramba, por que eu não posso ser assim? E em São Paulo eu já era empreendedor, Thiago, com 14 anos. 14 anos eu era empreendedor, mas o meu empreendedorismo era diferente. Eu chegava no semáforo lá do Farol, ao meio-dia, eu saía da escola e ia correndo pro Farol. E eu vendia bala, limpava vidro. Bacana, então eu era o próprio empresário. Eu mesmo cuidava da minha vida empresarial. Você cuidava das suas finanças, sim, ia lá comprar os seus produtos. E lá junto comigo, o pessoal que trabalhava, obviamente, era para comprar coisas erradas, né? Comigo não, era para guardar. Eu tinha uma vontade de querer ser empresário, de comprar alguma coisa, de querer evoluir. Então eu guardava e começava ali o César empreendedor. Eu limpava o vidro dos carros e o pessoal sempre me dava dinheiro, gostava do que eu conversava. Hoje você vê as pessoas vendendo bala no semáforo, é uma cara feia, não sorri, não fala nada, não é? E ainda pede por favor para comprar porque precisa ajudar em casa. Eu não falava nada disso, simplesmente eu vendia o meu produto, a minha bala, e eu limpava o carro dos outros e pensei, puxa, como eu queria que as pessoas limpassem meu carro um dia. Caramba! Essa era a minha ideia. E eu comecei a conviver com várias pessoas ali naquele semáforo, umas que te davam apoio, outras que te jogavam para baixo, não é? Mas nenhuma daquelas que me jogavam para baixo, eu assumia aquilo como uma coisa negativa. Eu assumia como uma coisa que eu queria mostrar depois, mais para frente, que eu podia ser melhor do que já era. Que sensacional. E a partir daí, eu comecei a crescer, comecei a conhecer pessoas inteligentíssimas. Eu morava... Hoje eles falam em periferia. Antes era favela mesmo, né? Eu morava na favela. Morava na favelinha lá, que o pessoal... Por isso que eu sou meio malandro às vezes, né? Então eu morava lá com o pessoal lá na quebrada e tal. Mas... eu nunca incorporei isso para minha vida. Eu tinha meus amigos, obviamente, mas eu tinha uma visão diferente do mundo. Eu queria ser alguém, eu queria construir coisas. Então, eu peguei e comecei a procurar um mecanismo de eu mudar. E como eu gostava muito de boi, eu falei, onde que é a cidade que pode ter, que eu possa trabalhar com boi? Foi a hora, Thiago, que eu vim para Araçatuba. Falou, eu vou lá para a terra do boi gordo. Sim, com uma sacolinha e vim. Mas você veio sozinho? Sozinho, com dinheiro para ficar um mês no hotel, só. Eu não tinha dinheiro para ficar mais. E quando eu cheguei na cidade, eu não conhecia ninguém, obviamente, mas eu tinha pesquisado, as pessoas hoje não pesquisam os lugares, não é? Eu tinha pesquisado que era a capital do boi gordo, que só tinha homem rico, só tinha o pessoal era empreendedor nesse segmento. Eu peguei e comecei a procurar as pessoas que tinham escritório rural. E aí eu conheci uma pessoa do escritório rural, que era a família Rezec, né, muito bem vista. E eu comecei a trabalhar nessa empresa administração rural. Olha só. Ou seja, o César já tinha encontrado um caminho para aquilo que ele queria. Então eu já estou num lugar legal. Eu já estou trabalhando naquilo que eu quero. E fui para a administração rural. Aí vem aquela história, as pessoas se acomodam. Né? No empreendedorismo, ou seja, a nossa vida pessoal é uma empresa. Sim. Se você sabe administrar bem a tua vida pessoal, você vai ser um ótimo empresário. Então eu administrei sempre bem a minha vida pessoal. Embora eu morava em lugares simplesinhos, com pessoas simplesinhas, eu nunca incorporei aquela situação para minha vida. Eu sempre eu falava para mim mesmo, eu vou mudar, e sempre as coisas sempre foram dando certo. Sempre acreditando em você mesmo. Depois de um certo tempo que eu estava ali, eu cheguei pro meu patrão e falei, olha, eu vou abrir meu próprio escritório de administração rural. Cara, depois de quanto tempo? 2 anos. Eu aprendi tudo. Aliás, quando você entra numa empresa e você entra para trabalhar, para crescer, todo mundo chama você de puxa-saco, maçaneta e etc. Verdade. Então todo mundo me chamava disso lá, né? E eu nunca incorporei isso na minha vida. Eu sempre trabalhei. Eu falei, eu tô aqui para trabalhar. O ser humano, ele trabalha 8 horas por dia e acha que é muito.
Ele acha que é muito. Eu levanto, eu trabalho. Hoje não mais, porque eu já estou um pouquinho mais tranquilo. Mas eu trabalhava até 3 anos atrás, das 7 da manhã às 22 horas. E você sabe disso. Sim, eu te via na escola lá. Isso, das 7 da manhã às 22 horas. Sábado e domingo eu estou dando palestra, treinamento, consultoria. Onde estão me chamando, eu estou indo. Então eu não tinha um horário assim, porque a minha vida é querer evoluir. E eu, querendo evoluir, montei meu próprio escritório e o meu próprio patrão foi meu primeiro cliente. Poxa vida, Sim, que bacana, olha só. Ele foi meu primeiro cliente. E aí eu comecei com atividade rural. Eu dava... Eu fazia toda aquela parte de nota fiscal, atestar de vacina, tudo na atividade rural. E foi muito legal, foi uma escola para mim. Montei o escritório, eu sozinho, depois veio mais um colega, depois veio mais outro colega e foi crescendo. E é assim que funciona, não é? Geralmente as pessoas pensam em coisas macros. Thiago, a gente tem que começar a entender que a vida ela começa pequeno. Exato. Cada vez que você vai colocando uma pedrinha, outra pedrinha e você vai aumentando, você fica mais sólido. Mas as pessoas não querem isso. As pessoas já querem estar no auge da noite pro dia. As pessoas elas procuram pular etapas. E no empreendedorismo não existe pular etapa. Não existe atalho, não existe caminho mais curto. Eu não vejo ninguém que ganhou na loteria esportiva ou quem ganhou aí na loto, fácil, tal, que continue rico, porque ele não sabe mexer com dinheiro, aí ele acaba com tudo. É o que a gente vê com esse pessoal que eventualmente mexe também até com as redes sociais, ganha muito dinheiro e depois perde tudo. Não sabe investir o dinheiro, não sabe administrar bem. Então o empreendedorismo ele não é só dentro da empresa, ele é fora também da empresa. Principalmente fora, né? Sim, principalmente fora. Exatamente. E aí as coisas foram evoluindo no escritório, mas eu achava eu acho ainda hoje que a vida é uma escada. Eu achava que eu devia crescer mais. Eu estava jovem ainda, então as pessoas se acomodam. Para ter uma ideia, Thiago, eu passei no concurso público do Correio, eu não fui. Você não assumiu? Você não, eu falei não, porque se você passa no concurso público, você vai ser empregado o resto da vida. Não é? E o salário é o mesmo. Acomodado com aquilo o resto da vida. É o que acontece. Às vezes você conversa com uma pessoa que trabalha no funcionarismo público, seja estadual, federal, ele reclama do salário. No entanto, ele não sai daquilo. Não sai. Ele reclama. É muito cômodo, né? Cômodo. Quer dizer, ele vai ficar, vou ficar aqui até me aposentar, tá bom. E a vida não é assim, não é? A gente tem que sempre que pensar em evoluir cada vez mais. Exatamente. E aí você, lá em São Paulo, vendendo bala, você falou assim, não, eu vou lá para Araçatuba, na terra do boi gordo, e eu vou trabalhar para esse pessoal lá. Sim. Com 2 anos você já montou seu próprio escritório? Sim, isso chama-se foco. É o que as pessoas também não têm. Exato. Não é? A grande maioria das pessoas tem que ter foco. Onde eu quero chegar? Mas as pessoas querem chegar, mas não querem pagar o preço. Exato. Tantos sábados, tantos domingos que eventualmente eu tive que trabalhar, porque fazenda, você trabalha sábado e domingo. Embora eu não tinha a lida com o gado, mas eu tinha a responsabilidade de embarcar o gado, de colocar o gado, tirar nota, e era sábado e domingo. É a responsabilidade técnica, né? Sim. Que é algo mais que mexe com o dinheiro ali, que mexe com o bolso do patrão. Sim. Naquela ocasião. E aí você começa a deslumbrar o trabalho de uma forma diferente. Tem gente que vai trabalhar a vida inteira onde não gosta, com quem não quer e ganhar aquilo que não dá para ele se sustentar. Mas ele buscou isso. Por quê? Por enquanto que é novo, que é a hora que a gente tem a garra para fazer as coisas, a pessoa não vai. Então a pessoa ela prefere farra, prefere baderna, prefere do que aprender alguma coisa. Então, deixa isso mais para frente. Por exemplo, hoje eu tenho o prazer de viajar para onde eu quero, de ir onde eu quero, porque eu fiz a minha base sólida lá atrás. Exato. Lá atrás você renunciou muita coisa. Sim, e hoje você, um pouquinho mais de idade, você fica sem ter aquela disposição que você tinha. Porque quando você é novo, você é 220. Aí aos poucos eu ficando 110. E aí eu vejo as pessoas hoje empurrando carrinho de sorvete na rua. Aí a minha parte racional fala, o que esse cara fez para ficar a vida inteira agora empurrando carrinho, depois de velho? Aí a minha parte emocional fala, pô, coitado do cara.
Não é? Sim. Então, eu trabalho um pouquinho com racional e emocional. Mas o racional me diz mais além. O que esse homem agora, com 70 anos empurrando carrinho, fez durante a vida inteira. De repente, esse jovem de hoje, que não faz nada, que não quer nada vai ser o sorveteiro de amanhã. Não é? Não que seja uma profissão que não mereça, respeito, claro, respeito. Né? Mas eu estou dizendo, um senhor de 70, 80 anos deveria estar em casa, aposentado, quietinho. Brincando com os netos, sim, tranquilo. No entanto, está no sol, vendendo sorvete para ganhar 10 centavos por cada sorvete que vende. Não é? Então, a pessoa foca a vida do jeito que ela quer. E é o que eu sempre pensei. Não é? E dentro dessa atividade rural, Thiago, eu comecei a conhecer gente. Tem gente que acha que festa é para baderna. A minha festa é para conhecer, contatos, né? Para conhecer gente, contatos. Aliás, eu aprendi com 2 arquitetos amigos meus, um arquiteto muito rico, você deve até conhecer, não vou citar o nome, mas ele é muito rico mesmo. E o outro, um arquiteto, formou na mesma faculdade que ele, simplesinho, não é rico, não é, mas não é uma... E eu fui querer saber como é que um cara que formou na mesma faculdade, são amigos. Na mesma turma, tudo... são amigos e tudo. E por que um é rico e outro é pobre? Eu falei, caramba, deixa eu ir ver essa coisa. Perguntei pro pobre, por que você não vai em festa nenhuma? Aí ele me falou assim, festa? Gente chato, gritando na minha orelha. Não gosto de festa. Eu gosto de ficar em casa no final de semana. Aí eu falei, bom, é uma opção dele. Sim. Perguntei pro arquiteto rico, por que você está em tudo que é festa? Ele falou, César, festa, dinheiro, negócio, gente. É isso. Então você tem que aproveitar, seja festa, seja um evento, seja casamento, para você vender aquilo que você tem. Com certeza. No mínimo, vender a tua imagem como empreendedor. Não é? Então eu acho que essas coisas que eu fui vendo, eu fui aprendendo muito. Teve até um senhor que chamava, esse eu posso falar, eu considerava ele muito, ele faleceu faz uns 4 anos, Joaquim Forato. Esse cara me ensinou muito o que é empreendedorismo, o que é ser um cara correto naquilo, sabe? Fala uma coisa e assume até o final. Então essas coisas são exemplo que a gente deve seguir. Mas as pessoas, elas gostam de seguir o exemplo errado. Sempre assim. O melhor amigo não é aquele cara que concorda com você em tudo. Exatamente. É aquele que te puxa a orelha, que te fala, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo? Mas não, esse é o chato. Não é? E agora o cara que quer que você evolua, esse não, esse é o camarada chato, o que não quer, que concorda com você em tudo, você tá certo, vamos fazer isso. Esse é o legal. Nas costas, né? Sim. Não, continua aí, continua, é isso que você vai cair no mesmo buraco que eu. Esse é os caras que eliminam o sucesso. Por isso que às vezes é bom a gente escutar pessoas de fora e não do próprio grupo de amigos ali, né? Eu fui dar uma palestra em Curitiba. Foi a maior que eu já dei. Tinha 500 pessoas lá. E aí o cara que me contratou falou, César, tem 500 pessoas, quantas vão te ouvir? Falei, 500? Todo mundo tem ouvido, todo mundo vai me ouvir. Agora você quer saber quantas vão usar o que eu vou falar? Ele falou, isso, quantas vão usar o que você vai falar? Eu falei, olha, daí eu acho que vai ter umas 10. Caramba, César, por que você acha que não é tão pequeno? Porque a grande maioria, 99% das pessoas vão virar empregados. E 1% vai ser gerente, supervisor, dono de empresa, empresário e próspero. Pelo jeito que foca a vida. Você ouve, passa por aqui, entra por aqui, você fala, isso não dá certo. Não é? Isso não é pra mim. Não, isso não é pra mim, isso é uma coisa ilusória e a pessoa não usa. Então, Thiago, esse 1% dessas pessoas são os que são os vitoriosos. Sempre assim. Isso você pode ver. Por que nós temos mais empregados do que patrões? Porque a escola já ensina você a ser empregado. Exato. A escola te ensina a ser empregado. A ser empregado, não ensina você a ser empregador. E a faculdade ensina você a ser funcionário público. A faculdade, ela tirou um pouquinho aquela questão de ensinar você uma profissão. Você fica 5 anos lá e você aprende tudo que é matéria, menos aquilo que você vai executar. Eu acho que a única faculdade que ensina efetivamente alguma coisa é medicina. Sim, talvez, que você tem que pegar lá o cara lá e fazer os exames. Mas se você vai fazer uma faculdade, você fica 5 anos na faculdade e ele fala para você, você tem que fazer estágio numa empresa.
Para que você tem que fazer estágio numa empresa se você já está fazendo a faculdade? Se você já está estagiando na faculdade, né? Mas você tem que fazer um estágio. E aí a pessoa que vai fazer a faculdade, ela vai ser estagiária e vai ganhar 500, 600 reais pelo estágio. Ganha menos do que o menor aprendiz que ganha 1.200 reais. Você viu? A proporcionalidade não existe. Então, as pessoas elas têm que entender que a faculdade é a última coisa para ela fazer. Faça um curso profissionalizante, se atualizem naquilo. Curso técnico, se atualiza naquilo. Eu vou ser contador. Então, eu vou fazer uma contabilidade. Faz um curso técnico de contabilidade lá. 18 meses, 15 meses você se forma em técnico e contabilidade. Pronto. Começou a trabalhar, aí você vai ser consultor de negócio, aí você vai fazer uma faculdade de administração. As pessoas fazem ao inverso. Quando eu fizer minha faculdade, minha vida vai mudar. As coisas vão acontecer para mim. Não vai. A faculdade salesiana me chamou para entregar o certificado pro pessoal e eu dar uma palestra de final de turma. Então eles esperaram que eu falasse assim: pessoal, parabéns, todo mundo formado, todo mundo vai ficar rico. Isso é o que eu esperava que eu falava. Pois eu falei assim: parabéns, pessoal, todo mundo com certificados debaixo do braço, vai todo mundo se ferrar agora. Vai todo mundo pro mercado de trabalho. Mas por quê? Porque você não fez relacionamento. Quando você está na faculdade, você tem que fazer relacionamento com gente da tua área. O relacionamento é importantíssimo. As pessoas que fazem relacionamentos um com os outros é importante. Exato. Eu fui dar um treinamento para... Olha só, eu fui dar um treinamento na empresa Reunidas. Eu fiquei lá... Eu quase todas, foi em São Paulo, Bauru, aqui em Araçatuba. Eu fui dar treinamento para todo o pessoal da empresa Reunidas Transportes. E eu fui de ônibus lá para São Paulo, né? Para dar palestra, porque eu falei, vou lá de ônibus, levanto, fico no hotel, depois no outro dia eu dou a palestra, venho embora. Vou de Reunidas, né? Eu não vou de carro, vou de Reunidas e não vou de carro. E fui. Dentro do ônibus, conversei, sentei do lado de um velhinho lá. Vamos batendo papo daqui até Bauru, descemos, tomar um cafezinho. Depois chegamos, chegou ali para lá do posto Maristela, parando de novo. Eu bati mais papo, aí veio a pergunta. Ele perguntou para mim: César, o que você faz? O que você faz, exatamente. Eu falei: eu sou consultor de negócios. E ele falou: eu sou dono de indústria. Falei: então estamos falando o mesmo. Aí ele me disse, ali, né? Aí, Thiago, ele me disse assim: rapaz, eu estou precisando de um consultor de negócio na minha empresa. E esse senhor, ele tem uma empresa em Birigui que tem mais de 1.500 funcionários. Caramba! E ele falou: eu vou de ônibus, o meu motorista está me esperando, ele me leva, depois me põe no ônibus e eu venho, porque eu não gosto de viajar de avião. Aí, uma conversa daqui em São Paulo, que não demorou aí suas 10 horas, mais ou menos. Sim. Eu consegui um contrato de 1 ano para trabalhar de consultoria na empresa desse senhor. Caramba. Só porque eu conversei. Então, as oportunidades aparecem na vida da gente, mas ninguém abraça. As pessoas deixam passar as oportunidades boas e apegam-se à oportunidade ruim. Sim. Então é isso que faz com que as pessoas não cresçam na vida, é não se juntar com pessoas inteligentes. Se você se junta com pessoas inteligentes e abraçar as oportunidades que surgem na vida da gente o tempo todo. Sim. O tempo todo você tem gente do seu lado que pode te proporcionar alguma coisa. Sim, mas as pessoas... uma vez em Cumpridano, mas uma vez eu estava na fila do banco e o cara da frente estava falando que precisava de uma vaga de emprego. E o cara que estava atrás de mim estava falando que precisava de alguém para trabalhar. E ele nem se apegou a isso. Eu falei: olha, o cara ali, ele está precisando de um funcionário. Olha o cavalo arriado passando, né? E o cara ali procurando emprego. Então eu vejo que as pessoas têm aquele cabresto que só olha aquele pedacinho, ele não tem uma visão ampla do negócio, né? Então eu acho que as pessoas têm que ter uma visão ampla. Sim. Então o pessoal até brinca, fala: olha, eu ensino as pessoas a ficarem ricas. Mas como? Você vai dar dinheiro? Não, eu vou abrir a mente desse povo, não é? Não tem quem não faz gestão que não melhore a sua empresa, sim, não é? E aí passou nesse escritório, eu quis mudar. Você falou: vou mudar. Não, cansei de trabalhar com Cansei de trabalhar com boi, agora eu quero trabalhar com gente. Foi isso que eu pensei. E aí o que eu fiz? Eu montei a escola, não é? Montei a escola, mas isso foi pelo seguinte, que eu já tinha ganhado algum dinheiro e eu estava muito feliz, tinha agradecido a Deus por tudo que eu tinha ganho.
E eu pensei assim, caramba, agora eu vou ajudar os outros. Só que eu não vou ajudar os outros dando dinheiro, não. Né? Essa história de, me dá um dinheirinho aqui, o cara vai lá, compra isso, que acabou o dinheiro, ele esquece até de você. Eu falei, eu vou dar aula de graça para esse povo de empreendedorismo. Caramba, essa foi a sua ideia inicial? A minha ideia inicial. Porque eu já tinha dinheiro, então eu já estava com dinheiro, solteirão, dinheiro na mão. Eu falei, agora eu vou ajudar o povo. A minha mãe falou, vai, é bom você fazer isso, né? Aí eu procurei 2 bairros bem pobres da cidade e fui dar aula. E aí quando eu vi, eu estava envolvido com 200 alunos. Eu dei 200 calculadoras, eu dei 200 cadernos, 200 lápis, 200 canetas e ninguém ficou sabendo que eu não falei nada para ninguém. E comecei a dar aula gratuita. Caramba, César, que bacana, cara. E aí começou a aparecer gente falando, César, eu quero entrar na sua turma, eu quero entrar na sua turma. Eu falei, caramba, como que eu vou ficar, né? Eu tenho que eu dava aula sábado e domingo, de graça. Tem que trabalhar também. Eu pensei, eu tenho que ter sábado e domingo. Eu falei, eu vou montar uma escola. E aí foi a hora que eu montei a escola. É o Centro de Treinamento Empresarial, né? E aí começamos. Aí a pessoa pensa, montou uma escola, estrutura enorme. Não, eu já tinha meu trabalho e aí eu montei uma sala de aula. Ah, você montou uma sala. Uma sala. Ô César, e foi, quando você montou, sempre foi na Almirante ou não? Era na General Glicério, numa casinha lá que foi difícil do cara alugar lá a sala. Aí nós pegamos, aí eu chamei a minha irmã. A minha irmã, ela trabalhava numa outra empresa e o pessoal brigava com ela não estava se sentindo bem. Eu falei, olha, você quer trabalhar comigo? Vamos montar um negócio? Aí ela falou, mas eu vou sair lá do trabalho e depois eu vou ficar sem dinheiro. Se tem uma coisa que eu não tenho, Thiago, eu queria ter, mas eu não tenho medo. Cara, nunca tive medo na minha vida. O empreendedor não pode ter medo. Não, na verdade, ele tem que ter o receio de, às vezes, dar errado, mas saber se reerguer depois. Sim, eu queria ter um pouquinho de medo, mas eu não tenho. Eu posso ter medo de outra coisa, de uma assombração, sei lá, né? Mas de trabalhar, não. Não, de empresariar, não. De meter as caras, eu não tenho medo. De abrir um novo negócio, eu não tenho medo. Na consultoria, tem empresa que não tem dinheiro para me dar. César, minha empresa está indo mal. Eu falo, então me dá metade da tua empresa. Depois, quando ela estiver bem, você compra de novo a metade minha. Olha só. Eu devo ter hoje, sem sombra de dúvida, umas 12 empresas. Assim, que eu dei consultoria, a pessoa não tinha dinheiro para me pagar, a empresa estava mal das pernas já, não estava tendo mais condição, como é que ele vai me pagar? Então eu falei, não, me paga então com a metade da tua empresa. E aí você entra no capital social da empresa? Sim, entro no capital da empresa, faço a empresa mudar desde que a pessoa ouça o que eu estou dizendo, muda completamente, manda embora quem não trabalha, contrata quem quer trabalhar e a gente faz a empresa crescer. A empresa começou a crescer, começou a dar lucro, eu pego durante um período a minha parte que corresponde a lucros e depois eu devolvo, depois que ele me pagou o valor da minha consultoria, eu devolvo a metade metade ou 30% ou 40%, depende do que eu for fazer, né? Aí depois eu devolvo a empresa. Então isso virou uma consultoria de um consultor que obviamente acredita naquilo que faz. Sim. Não é? Você jamais faria isso se você soubesse que a empresa ia falir ali. Não. Você não ia dar conta do recado para fazer essa empresa reerguer. A empresa reerguer. Porque não existe negócio ruim. Só existe negócio mal administrado. Eu sabia que você ia falar isso. Sim, não existe negócio ruim. Eu passei por pela essa pandemia, que escola, você sabe que fechou tudo. Fechou tudo. A minha escola podia ficar fechada há 2 anos que eu tinha dinheiro para pagar todo mundo. Não mandei ninguém embora. Ficou todo mundo lá coçando, mas ficou. Então eu não mandei. E pode ver lá, tá todo mundo lá. Você conhece o pessoal. Não mandei ninguém embora. Então as pessoas ficaram. Fiz plataforma online, fiz o que tinha que fazer. Porque as pessoas têm que saber. Empresário, ele tem que saber que a vida não vai ser um marasmo, uma coisa tranquila. Existem obstáculos. Você só conhece o empresário quando ele passa por dificuldades e sabe passar. Isso. Porque aí ele se revoluciona ali no caso. Claro. Ele vai e pensa em uma alternativa. Eu nunca foquei em problema. Eu sempre foco na solução. Sempre focar na solução. Sempre foquei na solução. Essa é a diferença do empreendedor para a pessoa que nunca empreendeu. Sim. A pessoa que nunca empreendeu, ela sempre foca no problema. Não vai dar certo eu fazer isso. Se eu tentar fazer isso, vai dar errado no começo, vou perder dinheiro. E o empreendedor não. O empreendedor, ele vai e foca na solução. Na solução. Eu vou solucionar essa dor do cliente, aquela dor do cliente, com 3
meses, 4 meses, já vou ter meu retorno financeiro ali e vida que segue. E eu vou falar uma coisa para você, Thiago. As pessoas, eu sou muito visionário. Eu vejo uma coisa e a minha irmã até me chama de mãe de Ná. Porque eu entro e falo, essa empresa não vai aturar 1 ano. Ela fale. Ó, essa empresa aqui não vai vender nada. Não vende. Essa empresa vai para frente, ela cresce. Porque você vê que as pessoas contratam gente que não tem o mínimo de noção do que é um atendimento ao público, de como atender, bom dia, boa tarde, que você precisa. Você vai no posto de gasolina, o cara pega lá e coloca o negócio lá na mangueira no teu carro lá e mais nada. O cara não pergunta se você quer limpar o vidro, se você tem água se você quer colocar aquele lubrificante, não faz nada. Ou seja, as empresas e o empresário vê isso e não fala nada. Você vê vendedores numa loja, você entra, ele tá lá no Facebook ou no Instagram e ele nem te atende. Tá fazendo uma dancinha no TikTok? Sim, tá lá, ele nem atende. E aí o que acontece? O cliente anda pra lá e pra cá e depois vai embora. E aí quando ele fala, eu posso ajudar? Ele fala, não, só tô olhando. Só tô olhando. Então, as empresas precisam de começar a mudar. Numa padaria que eu fui dar treinamento, eu falei, oferece produtos para a pessoa. Sim. A pessoa vem buscar um pãozinho e mostra que tem um sonho, que tem aquilo, que tem aquilo outro. Você simplesmente... Aí você está vendendo. Sim. Senão você só está entregando o que a pessoa quer. Exato. Ela já tinha um pedido pré-formado na cabeça. Sim. Né? O vendedor, ele apresenta soluções diferentes ali. Sim. Ó, você não quer, falando no exemplo da padaria, você não quer uma rosca, Sim. você quer levar uma mortadela para comer com pão, você precisa de requeijão, alguma Sim. coisa. E aí ele acaba vendendo algo que a pessoa nem estava pensando em comprar. Essa é a diferença do vendedor. Essa é a diferença do vendedor. E você... conta na mão. Eu tinha um funcionário meu lá que eu tirei ele da padaria. Ele toda vez chegava lá, ô, senhor César, tudo bem? Eu já sei o que o senhor quer. Eu vou vender, o senhor quer isso aqui, quer aquele suco. E aquela coisa, naturalidade, aquela como é que chama? Quando a pessoa fica bem entusiasmada. E eu falei, pô, eu quero esse cara para trabalhar comigo. Aí a minha irmã falou assim, mas César, ele é garçom, né? Eu falei, mas daí? Ele tem o que eu quero. Ele tem um perfil de vendas que eu procuro na minha empresa. Que eu procuro na minha empresa, coloquei. Eu acho que você conheceu lá o Eduardo, ficou comigo lá. Você conheceu o Eduardo? Ficou comigo lá? Claro que conheci o Eduardo. Ficou quase 12 anos comigo lá. Ficou um tempão. Era garçom, trabalhava com garçom. Não acredito. Sim. Então eu vejo o perfil nas outras, eu tenho mais gente lá que eu tirei das outras empresas para trabalhar. Não que eu tenha tirado, mas eu ofereci. Falei, ó, você quer trabalhar comigo? As pessoas têm que entender que quando vocês trabalham numa empresa, sejam cada vez melhor do que vocês já são. Porque você não sabe quem está te atendendo. A pessoa está te atendendo, você está atendendo uma pessoa que é um empresário, de repente ele gosta de você. E ele te convida para trabalhar com ele, porque todo mundo quer gente que tem potencial. Sim. Não é? Um empresário só cresce, Thiago, se ele tiver gente boa do lado dele. Sim. Não é? Então, era isso que eu ia te perguntar, se você acredita que a pessoa consegue crescer sozinha. Não, de forma alguma. Se você não tem gente boa, você não cresce. Você acha que o Silvio Santos é rico por quê? Porque ele tem gente boa. Sim. Você acha que ele vai lembrar da telecena, que ele vai vender telecena, que ele vai vender não sei o quê, que ele vai... Não. Simplesmente ele é o garoto propaganda de uma estrutura que tem em volta dele, que assessora. É claro que no final, o feedback final é dele. Porque todo dono de empresa tem que ter as rédeas do negócio. Não pode soltar assim, não é? Claro. Mas você vê, Abílio Diniz, você acha que ele ia em todos os mercados lá? Antônio Emílio de Moraes, que mexia. Você acha que ele ia ficar vendo quem comprou carro, quem não comprou? São pessoas. Se você tem uma estrutura bem montada, pessoa boa dentro da empresa, você cresce. Se você tem gente ruim, a sua empresa é ruim. Por isso que a gente, quando veste a camisa da empresa, lá, tá do lado do coração o logo. Olha lá, Organização Contábil, BR. Tá do lado do coração. Se não, estaria desse lado. Sim. Então, as pessoas tem que colocar o coração. Eu sempre, quando trabalhei para os outros, foi pouco tempo de empregado, eu sempre achava que a empresa era minha. Eu pensava assim, eu vou tratar essa empresa como se fosse minha. Aí eu trabalhava melhor. Sim. Do que eu falar, não, eu tô trabalhando pro cara porque ele vai me dar no final do mês um dinheiro. Não é? Não. Eu falo, não, a empresa é minha, eu vou trabalhar como se fosse minha. E se ele ganhar dinheiro, obviamente eu vou ganhar mais porque ele tá vendo que eu tô fazendo alguma coisa a mais. E se ele não me pagar mais, eu procuro outro lugar. Exato. É assim. E esse é o perfil que todo mundo procura. Sim. É um perfil de pessoas assim. Porque... imagina, se a pessoa gosta de trabalhar tanto na sua empresa,
É o que você olha e fala assim, eu não posso perder esse cara. Sim. Porque se eu perder esse cara vai se tornar o meu concorrente. Sim. Porque ele tem potencial para isso. E fora isso, você gasta muito mais para ensinar outra pessoa do que para manter aquele lá. Eu não entendo essas coisas. Às vezes eu vou numa empresa e eu mexo também com a parte de pessoal. Então a pessoa fala, César, quantas pessoas eu tenho que mandar embora aqui para a empresa começar a dar lucro? Eu falo assim, não sei. Se todo mundo estiver trabalhando, ninguém. Ninguém, exatamente. De repente o que você está fazendo é errado. Se todo mundo estiver dando resultado para você, ninguém. Sim, né? É muito complicado. Então eu acho que é importante essa questão do empreendedor, ele parar de pensar que a empresa é a casa dele. Porque eu vejo muito empreendedor que fala, não, a minha empresa é minha cara. Você tá ferrado, se você for feio, a tua empresa é uma coisa horrorosa. Sua empresa é A empresa tem que ser a cara do seu cliente. Exato. E não a sua cara. Então, você vende para o seu cliente, claro, não para você mesmo. Sim, não para você mesmo. E começa eu vi uma caixinha de sugestões numa empresa que estava escrito assim, coloque sugestões aqui se eu tô indo bem ou tô indo mal. O que tá bem e o que tá mal. Eu coloquei tudo que tava indo mal e o que tá bem. Coloquei na caixinha. Mudou alguma coisa? Nada. Nada. Fui lá depois de 3 meses e não mudou nada. Então por que você pede opinião pros outros? Aí se eu fosse você, escreveria, eu já fiz a minha sugestão e nada foi mudado. Então, né? Não, mas não tá me pagando pra falar, né? Então eu não vou fazer de graça. Mas eu acho que as pessoas, Thiago, elas sabem dos problemas, mas não arrumam o problema. Empresa é isso. Então é você focar. Tem empresa que tem 40 anos. Eu conheço uma empresa que tem desde 1930 lá em Araçatuba. Olha quanto tempo. Não vou falar o nome da empresa, mas não cresceu, não tem filial, não tem mais nada. É só aquela mesma empresa. É uma empresa boa? Não. Você com tantos anos aí, você já podia ter expandido, você ter outras filiais e etc. Sim. Mas não, a empresa continua no mesmo lugar. Se bobear, o velho é o mesmo que estava lá desde 1930. Não, os filhos não assumiram, não tudo mudou lá. Nada. Então não mudou. Nada. Eu acho que uma empresa, ela é vitoriosa, ela cresceu quando ela começa a cada vez mais ela crescer, colocar mais funcionário, que tem a parte social também. Quanto mais empregado você põe, você está dando emprego pro povo. Você está fazendo a roda da economia girar ali. Claro, se você tem um cara, um funcionário, ele é casado e tem 4 filhos, você está sustentando 4. Sim. Então a empresa tem uma parte social. Por isso que quando eu vou fazer uma consultoria, quando eu vou eventualmente passar um treinamento, uma palestra, eu prezo muito em tentar mudar, resgatar as pessoas que estão lá dentro, porque esses que vão fazer a diferença dentro de uma empresa. Sensacional. Tá vendo, gente? Como é bom falar de empreendedorismo? Vocês estão vendo hoje que hoje o assunto tá, maravilha. Ô César, eu tenho uma surpresa aqui para você. Surpresa não, né? Eu sempre faço isso com os convidados aqui. Sim. Eu apresento um vídeo aqui para eles e eu gostaria de que você falasse. Queria que você olhasse aqui na tela do computador e falasse um pouquinho dessa empresa aqui, ó. Conhece? Opa! Então pode falar um pouquinho pra gente. Essa aí é o Centro de Treinamento Empresarial. É uma escola que eu montei não para ser simplesmente uma escola simples de nada. Eu montei para ensinar as pessoas a aprender a trabalhar. Ou seja, lá nós não temos nada teórico. É tudo prático. Não tenho nenhum funcionário lá que dê aula que eventualmente seja só professor. Ele trabalha na área. Ou seja, ele leva para a escola aquela questão do que se faz dentro da empresa. E lá a gente fala que a carteira vira uma sala de escritório, não é? Porque você trabalha com o próprio documento que a gente se encontra no escritório. Então foi uma escola que foi fundada comigo e com a minha irmã, não é? Nós fundamos, o CTE é bem pequenininho, hoje nós temos lá 1.350 alunos, não é? 1.350 alunos cursando a escola, não é? E ensinando não só aquelas pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, mas ensinando aqueles também que se formaram na faculdade e não têm conhecimento sobre departamento pessoal, contabilidade, consultoria e etc, né? Então, a gente não só forma a pessoa que quer começar a trabalhar no escritório para ele chegar lá e não ser um peso morto, mas como a gente também ensina aquela pessoa que formou e que não tem prática a
ter a prática. E também temos as atualizações. As pessoas que trabalham na área de departamento pessoal, de contabilidade, e que eventualmente querem se atualizar. O que está novo? O que está acontecendo? É o que a gente passa lá. Então, nosso mecanismo de trabalho é sempre mudar. Nós nunca temos sempre o mesmo material. Toda vez. Tanto é que se um cara fez contabilidade há 3 anos atrás, se ele for lá hoje é tudo diferente, porque mudou a estrutura, tudo mudou. Então a gente tem aí uma equipe muito legal. Hoje nós estamos nessa escola aí de Araçatuba, nós estamos com quase 15 funcionários, né? Entre professores e os funcionários mesmo. E os funcionários. Então estamos lá trabalhando e sem brincadeira, das 8 da manhã até as 10 da noite. Até as 10 da noite. Isso. E agora nós estamos com um curso lá para empresário que eu vou ministrar agora em agosto. Olha só, como é o nome do curso, César? Ele chama consultoria e escrituração fiscal e toda a parte administrativa. Como você administrar uma empresa? Eu sei que o empresário ele não tem tempo para ficar indo na escola e tal. Então a gente vai fazer uma vez por semana. 2 horas, uma vez por semana, e ele vai ficar lá, no total são 60 horas só, mas nada de embromation. Ele vai aprender a colocar preço na mercadoria, vai aprender a contratar, vai aprender a ver o fluxo de caixa, vai aprender a investir o dinheiro dele, vai aprender a fazer um capital de giro, que as pessoas nunca têm esse dinheiro para capital de giro, né? Sempre trabalha, nossa, só trabalho para pagar a conta, porque não sabe administrar o recurso. Você pode ter o melhor negócio do mundo, mas se você não souber administrar, você não vai levar esse negócio para frente. Exato. Então, você tem que sempre estar aprendendo. Eu, quando vejo uma palestra boa, tô lá sentado, tô aprendendo e por aí vai. Então, essa é isso. E fora os treinamentos que nós damos, né? Liderança, técnica de vendas, excelência atendimento ao cliente, oratória, que nós terminamos uma turma agora aí, vários deputados, Fizeram deputados, prefeitos, vereadores, palestrantes, foram lá aprender a técnica de se comunicar, de saber passar a sua mensagem de uma forma clara, positiva, bem legal, bem natural. Então, o CT é isso, não é uma empresa que está aí no mercado há 25 anos, de 22 a 25 anos, e está dando certo, né? A gente está passando aí por tantas coisas e a gente continua. Tantas coisas, né? E continuamos abertos lá. Pessoal, eu sou prova viva de que o CTE, os cursos de lá são extremamente benéficos, porque antes de eu abrir meu escritório em 2015, eu fui lá em 2014, fiz 2 cursos com o pessoal lá. Queria mandar até um abraço, um beijo para o meu professor Eduardo. E Alcindo, né? Alcindo? Sim, Alcindo. Beijão pra vocês, viu? Departamento Pessoal Escrita Fiscal, né? E voltei lá em 2017 para estudar com o nosso querido Mário, o professor Mário, né? Que é o Departamento Pessoal. Departamento Pessoal, tinha saído a nova legislação sobre a questão trabalhista. Sim. E aí eu fui lá fazer o Departamento curso, Pessoal. Né? E depois voltei lá em 2020 para poder ajudar vocês lá. Sim, depois, quando a gente boa, a gente pede para trabalhar junto. Eu não falei que, eventualmente eu fico roubando os outros por aí. Aí eu falei, Thiago, vamos lá dar umas aulas pra gente? Falou, vamos, topou, ficou com a gente lá 2 anos, uma maravilha, e as portas estão abertas, Thiago. Opa, vamos ver se a gente volta lá, hein? Isso, vamos para lá. Um beijão pros alunos lá. Eu formei, se não me engano, 2 ou 3 turmas. 2 ou 3 turmas, né? Sim. E é um prazer muito grande dar aula, né? E eu até queria contar um segredo aqui pro César, aqui, ao vivo, né? Todo ano desde 2006, hein, César? Todo ano eu realizo um novo projeto. Então começou lá em 2006, no ano que eu me formei, eu falei, eu quero aprender a tocar violão. Sim. Mesmo que seja um projeto que não tem muito a ver com empreendedorismo e tudo mais. Mas eu lembro dos meus últimos projetos. 2019 eu aprendi a fazer cerveja. 2020 eu aprendi a dar aula com você lá. Sim. Né? 2021, na época da pandemia, eu vendo a minha nenê, eu falei, e a gente tudo parado, né? Eu aprendi a fazer pipa para soltar com a nenê. Sim. Né? E 2022 o Tio Phil Podcast. Então, vem todo ano sempre um projeto novo e tudo mais. E queria até agradecer a oportunidade por ter aberto as portas lá para
para dar aula lá, né, Sim. com os alunos. E ter um feedback da turma, da equipe, principalmente dos alunos, é algo muito gratificante, porque eles sempre falam, pô, professor, a aula tá top, e você vê no olhinho deles, né? Você fala, Sim. pô, tô passando a mensagem certa, tô ensinando. É o que eu falo, o professor ele tem que pensar um pouquinho numa coisa. O professor, o palestrante, tem que pensar o seguinte: a minha informação eu vou passar de coração. Sim. Não é com inteligência. Tem gente que fala com inteligência, ela não supre. Ela não supre. Então, quando você fala com o coração, a pessoa acredita. Hoje, eu tenho vários empresários aí na cidade e região, que são empresários grandes mesmo, e me ligam, falam, olha, César, todo ano me manda lá um esquinho, olha, eu tô com a empresa aqui, tá indo vento em polpa, as coisas estão funcionando. Eu não vou até falar o nome de algumas aí, porque às vezes não fica muito legal. Mas tem muitas empresas, muita gente que passou lá pelo CTE e outros pela minha consultoria e estão com uma empresa enorme e passam a fazer parte do meu hall de amizades. Então eu acho que isso é muito importante, a gente poder ter um conhecimento e passar esse conhecimento para as pessoas. Eu acho que o ensinamento é esse, é a gente passar ideias que obviamente uns vão abraçar, outras não. E você me falou de uma coisa, me lembrou da escada, que são os objetivos. Faz uma escada e coloca cada degrau o que você quer fazer no determinado período e vai monitorando, porque acontece mais ou menos assim. Primeiro dia do ano, a pessoa vai lá e fala assim, esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo, que me dê a mão. Né? Aí no dia 2 tá xingando todo mundo, né? Tá brigando com o vizinho. Né? Ou seja, as pessoas elas não mudam. Então elas têm que colocar na cabeça que eu vou mudar a partir de agora. Você pergunta para a pessoa, você vai parar de fumar amanhã, no mês que vem? Não, a mudança é hoje. A mudança é hoje. Eu sempre falo, quando você tá numa palestra minha, quando você sair lá fora, você já deve ter mudado. Sim. Se você não mudou, não adiantou nada. Você fala assim, eu vou mudar daqui 7 dias, você não muda. Sim. Você tem que mudar. Então, coloque uma escada na tua empresa. Coloque uma escada e comece a pensar que você vai subir degraus. Toda vez, eu vou subir um degrau, vou subir outro degrau e vai colocando limite. Ninguém trabalha sem objetivos e sem limite. Metas. Objetivos. As pessoas não têm objetivo. Você vê um menino novo aí, o objetivo dele é comprar uma moto. Aí comprou uma moto, acabou o mundo. Não tem mais nada, né? Então, o objetivo ele tem que ser grande. As pessoas pensam pequeno, não é? E aí você me disse que você queria tocar violão. É uma coisa excelente. Eu adoro viajar. Então, você tem que ter um tempo para você também viver. A vida não é só trabalho, mas também a vida não é só baderna. Então, a gente tem que saber dosar. De segunda a sexta eu trabalho, sábado, domingo eu viajo. Eu vou para um lugar, eu tenho amigos aí no Brasil inteiro, me chama, eu vou mesmo. Fala, vem aqui, César, vai dar uma passeada aqui. E aí já vira, às vezes eu vou dar uma palestra, essa semana eu fui dar uma palestra em São Paulo, aí já passei, eu vi uma pedra lá e chamava... Como é que chama? Torre de Pedra. Toda vez que eu vou para São Paulo, eu vejo aquela bendita torre ali. Eu falei, eu preciso ir nesse negócio aí. Preciso ver o que é isso, né? E aí, dessa última vez eu fui, a minha palestra terminou 2 horas, eu falei, eu vou lá nessa Torre de Pedra. Entrei 40 quilômetros no meio do mato lá e fui lá ver a Torre de Pedra. Aí você falou, agora eu vou tirar uma foto sua aqui, né? Então, Thiago, eu acho que a gente tem que trabalhar, com certeza. No entanto, a gente tem que ter a mente boa para se divertir. Parar de sair com as mesmas pessoas. Esse é um conselho que eu vou dar para quem quer ser empreendedor. A pessoa, ela se acostuma com as mesmas pessoas. Então, eu saio com o João, com a Maria e com o Pedro, só. Aí, o João, Maria, Pedro, todo final de semana. Se não sair, também não sai. Se misture, conversa com as pessoas que você não conhece, conversa com outras pessoas, vá num lugar que você nunca foi. A grande maioria das vezes eu viajo sozinho. E aí eu fico lá, aí o pessoal fala, você não fica solitário? Jamais, porque eu sempre tenho alguém para conversar, para falar. Então, essas ideias são importantíssimas. Uma vez o pessoal da faculdade me chamou para ir numa viagem para praia. Aí falou, professor, nós vamos para praia e nós queremos que você vá junto com a gente. Eu falei, pô, uma honra, né? Aí, que praia nós vamos? Eu imaginei lá, Fortaleza, não é? Camboriú. Eu falei, não, nós vamos em Santos. Eu falei, tá, vamos em Santos. Vamos. Quando foi, eu cheguei no ônibus, eu fui sentar numa cadeira, o cara falou assim, aqui não,
porque aqui vai sentar minha namorada. Aí eu fui no outro. Ô, professor, aqui não, aqui porque vai sentar meu amigo. Aqui não. Aí quando eu fui ver, eu sentei naquela cadeira que fica lá no fundo sozinho, né? Aí eu vi como eles gostavam de mim, né? Mas a questão é, as pessoas têm medo de sentar do lado de pessoas mais inteligentes. Não é? Elas têm medo do conhecimento, então elas não saem daquela questão do conforto de ficar sempre com as mesmas pessoas. Sim. Os casais só saem com os mesmos casais, as pessoas só saem com as mesmas pessoas. Sai, larga a mão, sai com pessoa diferente, vai conhecer novas ideias, senão você não evolui, a tua cabeça fica fechada. Sim. Né? Converse com gente mais inteligente do que você. Isso é isso que eu ia falar, César. Eu vejo muita palestra, eu estou assistindo palestra todos os dias à noite, antes de dormir, né? Acabo dormindo escutando as palestras. Sim. E eu vejo também que os palestrantes falam, você tem que buscar pessoas que respiram a mesma coisa que vocês. Sim. E não se satisfazer apenas com pessoas, porque tem muita gente que gosta de satisfazer o ego. Sim. Então ela acaba convivendo com pessoas que não ali do grupo né, da questão de empreendedorismo. Sim. E é só para satisfazer o ego. Falar assim, não, eu sou maior, teoricamente, que aquela pessoa, né? É o que acontece. Teria que ser o contrário. O contrário. Né? Você tem que conviver com pessoas mais inteligentes que você, com pessoas mais vitoriosas. Outro dia eu tava na rua, o cara tava perguntando pro outro assim, como é que eu faço para minha empresa ter mais vendas e tal? E o cara começou a falar. Eu falei, olha, o cara tá falando, né? E eu prestando atenção. Aí no final veio a pergunta derradeira. O cara falou, e a sua empresa, como é que tá? Eu falei, não, a minha faliu, mas... Olha o conselho que o cara vai pegar. Como que o cara vai seguir um conselho de uma pessoa que faliu uma empresa? Exatamente. Não é? Então, quem você está ouvindo? Quem? É vitorioso, não é? Ele cresceu, não cresceu? Então é uma coisa assim, é descabível. Então as pessoas têm que começar a empreender mais, todo mundo. Eu tenho alunos, eu tenho uma turminha aos sábados que eu tenho 50 alunos. No sábado. No sábado mesmo? No sábado, eu tô indo dar aula lá em Santópolis. 50 alunos. E o que acontece? O Santópolis já acabou, agora é Clementina. Eu tô indo lá, tenho 50 alunos. Eu olho no olho daquele pessoal, daqueles meninos, daquelas meninas, e falo, gente, queria que fosse tudo meu funcionário. Um pessoal que vai lá no sábado de manhã com uma vontade de crescer, com uma garra, você vê aquele brilho no olho de empreendedor, né? Então, eu fico assim, meu Deus, eu preciso montar mais empresa para pôr esse povo. Porque é gente boa. Aí, sim, é gente boa. Então, eu vejo nos olhos daqueles que querem crescer, mas também vejo aqueles que não querem nada com nada, não é? Então, a gente vê que numa cidade pequena, as pessoas não têm muita oportunidade. E quando aparece uma oportunidade dessa, aqueles que querem de fato, abraça, né? Sim, você vê, 50 eu acho que são poucas pessoas para uma cidade do tamanho de Clementina. Sim, poderia ter muito mais. Poderia ter o triplo de pessoas, mas só 50 que apareceram, que é muito já, que eu esperava que fosse bem menos. Então, Thiago, eu acho que as pessoas, elas estão acomodadas naquilo. Estão acomodadas no que já tem. Ou seja, eu estou satisfeito com o que eu quero. Eu acho que se você tem um carro, você tem que ter um avião. Se você tem um avião, você quer um navio. Se você quer um navio... O mundo não para. Você só vai parar de querer quando você morrer. Quando você morrer. Não é? Claro que quando o camarada... E outra, eu sempre falo, se você é empreendedor, se você não cresceu até 40 anos, pode esquecer. A tua cabeça já está condicionada a não ser ninguém. Mais, então, até 40 anos, se você não cresceu, pode parar. A não ser que uma luz divina caia na tua cabeça e você começa. Porque depois dos 40 a gente começa a descer. Porque você morre com 80. A média do brasileiro é 80. Então, o 40 é o top do top. Ele chegou ali. Depois ele começa a descer gradativamente. E se ele começa a descer, a cabeça também começa a descer. Não é? E ele não começa a ter mais aquela vontade, aquela ganância, aquela garra de querer ter as coisas. Não consegui nada até aqui, então agora vai do jeito que tá. Então, o empreendedorismo, ele fala muito isso, né? Sim, é porque ele se condicionou também, né? Até 40 anos se condicionou aquilo, a viver aquela vida, teoricamente. Então, pra ele, tipo assim, crescer e não crescer é a mesma coisa. Diferente do cara que empreende, que fala assim... eu mesmo, quando eu não fecho venda na semana, eu fico doido, eu fico maluco. Aqui falta. Não é? Nossa, eu não durmo nem à noite direito. Então, meu objetivo é fazer 2 novos clientes durante a semana. Então, quando eu não faço, eu falo, não, semana que vem é 3 a 4. Então, você tem que ter essa o tal da história da meta e objetivo.
Meta e objetivo. Até o mês passado eu estava deixando de lado de dar consultoria, de tanta gente me pedindo consultoria, treinamento, palestra, tanto na área de oratória como na área de técnicas de venda. Mas você vai lá, ensina a pessoa técnicas de venda e depois o patrão não cobra do funcionário. Olha, o César falou assim, por que você não faz? A pessoa não cobra. Então tem que cobrar do seu funcionário. Sim. Porque tem funcionários que ele é muito bom, mas ele fica acomodado. O tempo, a vida faz ele ficar acomodado. Existem empregados que vão para o trabalho e levam o problema da casa para o trabalho. E tem gente que leva o problema do trabalho para casa. As coisas não se misturam. Sim. Eu nunca cheguei, a minha irmã é minha vizinha e ela é minha sócia. Eu nunca cheguei lá no domingo e falei de empresa. Às vezes ela vem falar um negócio e eu mudo o assunto. Na hora. Porque a empresa nós vamos falar de segunda a sexta. Sábado, domingo eu não quero falar sobre empresa. Tem horário comercial também. Sim, no horário comercial. Tem o horário dela e a nossa vida social tem o nosso horário também. Sim, exatamente. Então eu acho que as pessoas podem mudar. Eu era extremamente tímido. Você, César? Sim, eu sou ainda extremamente tímido. Quando eu vou na lanchonete, assim, às vezes as pessoas se aproximam de mim, querem conversar comigo e tal. Eu fico meio assim, falo, pô, mas esse cara é aquele que deu palestra, ele parece que é tão tímido. Eu só não sou tímido de falar sobre os assuntos que eu conheço. Fora isso, eu sou tímido. Mas eu tive uma prova de choque quando eu fui dar a primeira palestra da minha vida. Essa foi a derradeira. A derradeira. Primeira palestra, o gerente do Banco do Brasil, eu fazia custo de produção de carne de corte. Aí o gerente, por isso que a oportunidade aparece na sua frente. Você tem que abraçar. Tem que abraçar. Eu estava no banco, ele falou para mim, César, eu tenho que ir hoje à tardezinha em Bauru e eu vou falar sobre empréstimo rural. O cara que ia falar sobre custo de produção de carne de corte tá doente. Você não quer ir no lugar? Você não quer ir no lugar? Eu falei, não. Eu falei assim, não, mas eu vou pagar. Eu falei, então eu vou. Porque... pagar eu vou sim. Falou em dinheiro, o César é uma maravilha, sabe? Eu falo que eu sou movido a dinheiro, certo, né? Falou em dinheiro. É comigo mesmo, né, César? Desde novinho, falou em dinheiro, falou em cifra, os olhinhos brilham. Tá certo. Aí eu falei assim, mas quantas pessoas vão ter lá? Ele falou, vai ter umas 10, 12. Eu falei, mas será? Eu nunca falei nada, mas ele falou pra mim assim, você não faz custo de produção de carne de corte? Lá pro pessoal pecuarista? Eu falei, faço. Você só vai falar na lousa para 10. Então tá bom. Foi lá. Deixa comigo que eu cheguei. Thiago, quando eu abri a porta, tinha tanto velho sentado lá que tinha uns 100 velho lá sentado. E quando eu falo velho, eu tô brincando, mas é um pessoal idoso de 80 anos, 80 e poucos anos. E eu, novinho lá, com os meus 20 anos, novinho, assim, tênis, calça jeans e uma camiseta polo. Aí eu olhei e falei assim, você tá maluco? Eu não vou dar essa palestra aí não, esse povo aí sabe mais do que eu. César, o pessoal não paga pra você falar custo de produção? Eu falei, sim, mas eu faço na minha mesa, agora esse pessoal sabe tudo. Eu falei, não, eles não sabem. Vai lá e fala. Eu falei, não, eu não vou. Falou, olha, eu ia te dar tanto, então eu dou tanto em dinheiro. Vai ser um pouquinho a mais. Aí eu falei, pô, tô precisando tanto desse negócio, né? É a motivação, né? É a motivação. Aí eu falei, essa motivação tá boa. Aí eu fui. Aí fui na palestra. Virei as costas, comecei a escrever. Aí eu comecei a fazer curso de produção. Uma voz lá no meio me fala bem assim, Thiago. Essa conta tá errada. Puxa vida. E aí, César? Aí eu olhei pro céu e falei, me acorde, né? Aí eu pensei, quem que tá falando isso aí? Eu pensei e eu virei e falei assim, eu não sei o que eu vou falar, mas vamos lá, virei. Parece que Deus me deu uma iluminação. Eu falei assim, quem falou? Quem perguntou? Aí o cara levantou o braço, eu olhei, eu falei, fui eu. Falei, qual é o nome do senhor? Não vou esquecer o nome dele nunca, sabe? É Joaquim. Joaquim. Eu falei assim, ô senhor Joaquim, eu tô errado? Ele falou assim, você tá. Eu faço isso há 50 anos e essa sua conta tá errada. Aí eu falei, então tá bom, senhor Joaquim, vamos lá. O senhor tem o quê? Ele falou, uma fazenda. Mas ele falou assim, uma fazenda. Eu falei, o senhor tem uma fazenda? Sim, então tá, vamos lá. Quantos alqueires tem a sua fazenda? Antes a gente falava em alqueires, hoje a gente fala em hectares, né? Quantos alqueires tem a sua fazenda? Ele falou assim, 40. Aí eu olhei para ele e falei, senhor Joaquim, o senhor não tem uma fazenda. O senhor tem um sítio. O senhor tem um sítio.
e muito pequenininho. Aí o povo começou a olhar para ele, aí ele olhou e engasgou. E quanto tempo o senhor tem esse sítio? 40 anos. E o senhor não aumentou nada, não comprou nenhum alqueirinho ali, nada? Ele, não. Seu Joaquim, então sou eu que estou fazendo a conta errada ou é o senhor? Porque com 40 anos já era no mínimo, se eu tivesse 40 anos, se eu tivesse um sítio, eu já tinha uma fazenda lá, né, de 800 alqueires. Aí eu peguei e ele ficou quieto e eu continuei minha conta. Na hora do intervalo ele chegou do meu lado e falou assim, mas olha o reconhecimento. Ele chegou, você é magrinho, feio, mas você é inteligente, viu? Você é inteligente, não dava nada pra você, mas você é inteligente. Você me ensina aí? Você acredita que eu sentei na hora do coffee break e fiquei sentado lá ensinando o seu Joaquim a fazer a conta lá pra ele? Você vê? Caramba, então, César. eu acho que quando você tem o conhecimento, muitas pessoas vão querer te puxar o tapete para mostrar que você não é capaz, para mostrar os seus erros, mas você tem que ter confiança naquilo que você está falando. Se você tem confiança, ninguém te derruba. É aquela história que eu te falei do medo. Empresarial, eu nunca tive medo empresarial. Então, eu sempre tive assim, eu sempre abracei oportunidades, porque eu sei que se Deus coloca uma oportunidade na tua frente, você tem que abraçar, ele não está ali por nada. Ela não está ali de bobeira. É porque alguém colocou aquela oportunidade na tua frente, você tem que observar que é uma oportunidade. Agora, existem oportunidades negativas e oportunidades positivas. Né? No campo do empreendedorismo, o camarada aprendeu a ser cabeleireiro. Cortou o cabelo, foi lá, aprendeu, foi lá na casa dele, cortou o cabelo da Maria, do João, do Pedro. Aí ele falou, opa, apareceu uma oportunidade, eu vou abrir um salão. Foi lá abrir um salão, ficou rico, porque ele aproveitou a oportunidade. Oportunidade positiva. Por outro lado, uma senhora, ela é costureira. Aí a mulher ia lá, pedia uma linha, depois ela foi lá pedir um botão, depois ela pediu um zíper, e ela falou, caramba, esse povo fica pedindo as coisas aqui para eu vender, eu vou abrir uma loja de armarinhos. Abriu uma loja de armarinhos, fechou. Oportunidade negativa. Aonde vai ser essa loja? Como vai ser? Quem são as pessoas? Qual bairro que eu estou? Qual o poder aquisitivo? Onde eu vou instalar? Qual horário que eu tenho que funcionar? As pessoas não veem. Elas sabem fazer bem uma coisa, mas não sabem administrar toda essa questão, essa sistemática de se ter uma empresa. Então a gente tem que ter. Onde eu vou abrir minha empresa? Quem são meus clientes? Eu vou vender para gente mais simples, mais rica ou não? Tem comércio para tudo. Tem. Outro dia eu fui comprar um vasinho lá, era uma coisa desse tamanho assim, um vasinho assim, eu tava brincando com o vaso, aí eu falei, quanto custa esse vaso? A mulher falou, 12 mil. Eu, meu Deus do céu, se eu derrubar isso aqui, eu tô enrolado. Ou seja, existe comércio para tudo. Existe. Para comprar um vasinho de 15, 20 mil reais e para comprar um palito. O público você que tem que identificar. Você que tem que identificar. Também. Tem gente que abre bar society para pessoas ricas, mas ele é simples, ele não tem amigos ricos, então ele vai falir. Se ele tiver um relacionamento com gente rica, o barzinho dele vai bombar. Sim. Não é? Tem gente que tem um barzinho e não coloca um apetrecho a mais para ficar diferente dos outros, ele faz tudo igual. Aí as pessoas vão embora. Então, existe possibilidade de você aumentar a sua clientela, a possibilidade de você aumentar o seu negócio, mas as pessoas não veem. Não é? A oportunidade às vezes bate ali na porta e a pessoa não enxerga. As pessoas não enxergam. E quem está dentro não vê o problema. Vê essas empresas fábrica de chopp. Em Araçatuba lá, tem duas, uma que está indo bem, as outras duas estão indo mal, quase fechando. Mas eu já sei o que é o problema. Mas por que o dono não vê? Né? Ele não vê ou ele não quer ver? Não, ele não quer ver, não, ele não vê mesmo, ele não vê, ele vê o problema, mas não vê a solução. Então, as pessoas têm que ver a solução. Como? Vai conversar com alguém, vai falar, pede a opinião do seu cliente, o que falta, o que eu posso incorporar, mas não, ninguém muda nada. Nada, não muda. Pensa que a solução vai cair do céu ali. Não vai, e aí o que acontece? Vai indo, acaba fechando e no final ele perde todo o negócio que ele investiu lá na empresa dele. Quer dizer, é tão difícil de investir em alguma coisa, mas a pessoa acaba perdendo tudo por conta de que não sabe administrar. Você pode ser um ótimo padeiro, teu pão é o melhor do mundo. Se você não souber administrar, a sua padaria não vai para frente. Não vai.
A gente não sobrevive fazendo só pão. A gente sobrevive fazendo pão e administrando os recursos que tem. Sim. Então, esse que é o foco. Né? Tem gente que tem indústria, nunca viaja e nunca almoça fora. E tem uma indústria. E tem gente que tem um comércio pequenininho, uma vez por ano ele viaja e todo sábado e domingo ele almoça fora com a família. Por quê? O jeito que ele administra o dinheiro dele. Né? Eu conheci uma mulher que ela ganhava o salário mínimo, os filhos tudo gordinho. Eu falei, caramba, como é que ela faz, essa mulher consegue? Eu queria até conversar com ela. Porque os filhos tudo gordinho, bonito, saladinho, com aquele negocinho vermelhinho, e ganham um salário mínimo. E por outro lado, a gente vê outras pessoas que às vezes ganham muito mais e se apegam em coisas. Você quer ver se apegar em celular. A pessoa compra um celular, vê que é um celular de 10 mil reais, mas ele não tem capacidade para comprar. Mas ele vai lá e compra um celular de 10 mil reais e paga lá 500 em 20 parcelas ou 48 parcelas de 500 reais no celular. Aí o celular de 10 mil vira 18 mil reais, porque financiou o celular, né? Sim, e aí vai fazer o quê? A pessoa anda a pé, mas com 10, 15 mil reais, comprar uma moto. Exato. Você entendeu? Então as pessoas focam em umas coisas assim tão besta, não é? A grande maioria das coisas que eu tenho que é muito cara, eu ganho. Eu não compro, porque pra mim luxo não funciona. Exato. Pra mim não. Aí eu ganho camisa, porque agora eu tenho o influencer lá do Face. A gente vai chegar nesse assunto. Do Facebook, do Instagram. Então, aí o pessoal me dá camisa, me dá sapato, me dá não sei o que, me dá não sei o que. Então, ultimamente eu ando usando até umas roupinhas de marca. Roupinha bonita, bonita. Mas antes não, eu estava bem vestido. Porém, não precisava de ser de marca. Eu estava bem vestido para atender meus clientes, para conversar com meus amigos, mas não era coisa de marca. Né? Então, depois de um tempo, quando as pessoas passaram a me dar as coisas, aí eu comecei a ter as coisas de marca, porque eu não estou comprando mesmo. Sim. Então, eu acho que as pessoas se apegam em coisas que não são importantes. Existem prioridades. E as pessoas não sabem o que são prioridades. E tem empresa também, já que tiver algum empresário ouvindo aí, pega o dinheiro da empresa, vai lá e compra um rancho. Aí arrumou uma outra despesa. Ou seja, pior ainda, né? O dinheiro que você comprou o rancho, você podia ter investido na tua empresa. Exato. Comprado mais mercadoria, crescido, comprado mais maquinário para aumentar a produção. Não, ele vai lá e compra o rancho. O rancho gera despesas, né? E sem retorno. Sem retorno. Ah, mas e o meu descanso lá? Ué, que descanso, pô? Um descanso você aluga lá uma vez, você vai no rancho uma vez, você aluga um rancho lá e fica. Dá pra você alugar todo final de semana. Você tem capital pra isso? Pra que você comprar um produto que você vai pagar 1 milhão e meio? Todo final de semana, se eu quiser ir num rancho diferente, eu vou. Eu vou lá e pago e alugo. Aluga. Aí eu vou. Agora, a minha irmã tem um rancho. Ela vai cada 3 meses no rancho. Fica lá o rancho, valor parado. O valor parado, a água lá parada, tudo parado. Aí vai pro rancho. Aí depois de 3 meses que vai no rancho. Ou seja, 3 meses dava para você ter ido em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não é? Se quisesse viajar para fora, dava também. É isso. É um investimento que a pessoa faz. E aí vem a história. Cada vez que você começa a crescer mais na vida, você começa a aumentar as suas despesas. Cada vez que você cresce, é proporcional. Então, cada vez que você cresce, você começa a querer ter um padrão de vida muito além daquilo que você poderia ser. E é aí que muita gente quebra, porque acaba fazendo planos com dinheiro que às vezes nem entrou no bolso ainda. Sim, é isso. Contar com o ovo na croaca da galinha, isso, não é? Né? Então, eu acho que as pessoas, eu só compro coisa, Thiago, não que eu seja rico, mas eu só compro coisa à vista. Se eu tenho dinheiro. Por quê? Antes eu guardei. Eu falo assim, eu quero trocar o meu carro. Porque eu viajo muito, então eu tenho que trocar. Todo ano eu tenho que trocar. Então, eu vou trocar meu carro. Eu não falo assim, agora eu vou comprar um carro, financiar em tantos parcelas. Não, eu vou guardando o meu dinheiro. Sim. Vou guardando. Aí juntei o dinheiro e vou lá e compro o carro. E compro outro carro. Sim, e compro outro carro que eu quero. Então, todo ano eu troco de carro. Tem vezes que eu tenho 2 carros, 2, 3 carros no ano. As pessoas, você é rico? Eu falo, eu sei administrar meu dinheiro. Exato. Eu sei administrar. E aí vem, cada um na sua proporção. Se você tem uma bicicleta, você pode trocar sua bicicleta todo ano. Sim. Se você tem uma moto, você pode trocar sua moto todo ano. Né? Então as pessoas não focam na vida da forma que deveria. Um amigo meu falou uma coisa que eu fiquei analisando. O cara com um carro velho e que tem um som lá atrás que custa 20 mil reais. E um carro velho. Aí eu falei, 20 mil do som.
Mas ele gosta, tudo bem. Mas ele tem outro carro para ele passear, para ele trabalhar, não tem. Então, os 20 mil mais o carro dele, ele comprava um carro novo. Sim, comprava um carro muito bom. Então, as pessoas focam em coisas que eventualmente não vai levar para lugar nenhum. Você gosta de som alto, gosta de ter 20 mil de som? Eu também gosto. Mas você tem que ter condição para ter uma outra condução para você andar com a tua família, para você fazer as coisas. As pessoas focam em coisas erradas, né? Então, espera você ter um filho, uma filha, pra você ver que você vai ficar com 20 conto de não som. De som. É isso. E aí a mesma coisa dentro de uma empresa. As pessoas focam em outras coisas, direcionam o dinheiro da empresa para a vida particular. Eu falo assim, eu tenho empresa, mas não é minha. Ela paga o meu salário. Paga o seu salário. Eu trabalho para ela. Sim, né? Eu não falo assim, minha empresa faz o que eu quero. Não. Ela é uma pessoa jurídica, eu sou uma pessoa física. A pessoa jurídica vai me dar o meu salário todo mês. Sim, né? Então é isso. E ela vai me dar o salário que ela pode dar, não o salário que eu quero ter. Exatamente. Porque aí você descapitaliza a tua empresa. Exato, é isso que eu ia falar. Se você pegar o salário que você quer ter, você descapitaliza a sua empresa. Sim, vamos lá. Você teve um lucro de 20 mil, aí eu peguei 20 mil, gastou. Aí a empresa teve um lucro de 30 mil, gastei o lucro de 30 mil. A empresa sempre está zerada. Você tem que fazer fundo de reserva. Exato. Amanhã você não sabe o que vai acontecer. E as despesas fixas, elas não param. Não, todo mês tem. Se você não vender nada, você tem que pagar. Você tem que pagar. Então, despesa fixa, ela é uma coisa que vai te comendo. Vai te comendo a sua empresa. Então, você tem que ter dinheiro. Eu sempre falo, quando você tem o dinheiro guardado para 6 meses sem vender nada, a tua empresa está bem. Está bem. Tá porque pode acontecer qualquer fatalidade, você tem o dinheiro para pagar 6 meses para sua empresa continuar com as portas abertas. Com as portas abertas ali. Fato. Gente, tá gostando dessa live? Tá top, hein? Fala aí. Vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários, mandar um alô pro pessoal que tá aqui nos assistindo. E o César, eu vou pedir para ele dar uma olhadinha também, que ele tá transmitindo ao vivo pelo Instagram ali no perfil dele. Sim, o pessoal Se você tiver alguma pergunta aí, César, que você queira responder também. Tá? Pode ser. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Abdo Frameschi, nosso querido amigo Abdo, da Urbaniza Imóveis. Parabéns, tio Fio e o convidado César Renato. Tá top. Olha só. Fabiana Ramos, nossa querida. E aí, Matheus, tudo bom? Boa noite, parabéns, tá top. Já quero fazer meu curso técnico com o César. Opa, vamos lá. Aí. Vamos lá. Vou voltar a dar aula, vou dar aula pra você, brincadeira. Maria Edine Ramos, mamãe, boa noite, Thiago. César Renato, maravilha. Olá, Narcisa, tudo bom? Estou gostando muito, parabéns. Márcia. Maria Rita Ramos, parabéns. João Carlos, meu querido compadre, tá top. Rosângela Marina Galvani, Inês, tudo top, bem? Tá top. Érica. Cristiano Ramos, ó, beijão pra você. Parabéns, Thiago. Celinha, tudo bom? E o Alexandre Galvani, eu falei pra você que ia mandar e você ia curtir. Eu sei que você tá trabalhando aí, né? Legal, Tava, Matheus, né? Tamo junto aí. E, ó, tamo junto. Obrigado por estar acompanhando aqui, viu? Poliana. Vamos voltar aqui com o César aqui, ver como que tá a live dele aqui, ver se tem alguma pergunta, se o pessoal tá mandando algum recado para vocês, César. Tá, o pessoal tá mandando um aceno aqui, muito boa, obrigado. O Pedro, aí, se vocês tiverem alguma pergunta aqui também, pode entrar na conversa, tá bem, pessoal? Fica à vontade aí. Boa noite. Rayana, tudo bom? Pode ir. Show de bola, show de bola. Gente, e é isso aí, vamos falar um pouquinho novamente aqui dos nossos patrocinadores, porque senão eles não pagam cachê, hein? Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, aqui é a Web Internet, a internet via rádio para Bilac, para as casas de campo da região, e uma internet de baixo custo. Caso você queira utilizar na sua casa e no seu sítio, entre em contato com a Fabiana agora mesmo no telefone 189 8147-5568, 189-8147-5568. Tiago, eu tô gastando muito com a minha internet. Tiago, eu só uso a internet no meu celular, eu tô gastando muito com o meu plano mensal aqui. Fala com a Fabiana, ela vai resolver seu problema com o valor que cabe no seu bolso. 189-8147-5568, QWeb Internet. Johnny. E Thiago Ramos Contador, é esse que vos falo, o contador que atende o Brasil, né? Então, se você precisa de contabilidade na sua empresa, empresas de prestação de serviço, comércio e também indústria, entre em contato comigo no telefone 189
81368285. Tiago, é verdade que você faz contabilidade para MEI e faz com que esses MEIs não paguem imposto de renda na pessoa física? Sim, esse sou eu. Então entre em contato comigo. 189-8136-8285. Vou atender você depois da live, ok? Bocão Eventos, nosso amigo Aguinaldo. Lá você vai encontrar tudo para a sua festa e para o seu evento. E o Aguinaldo também, ele faz o entretenimento das suas festas, ok? Entre em contato com meu querido amigo Aguinaldo. Entra no Instagram dele, tá top. Cada dia ele posta um vídeo novo ali, tá muito bom. Boa noite. Tem muito produto de qualidade para vocês. Paulinho. 189-9623-5767. 189-9623-5767. Por último, e não menos importante, Urbaniza Móveis, nosso querido amigo Ábido Frameschi. Cara, Tiago, eu moro em São Paulo, quero mudar aí para Birigui, quero mudar na região de Araçatuba, eu quero uma casa de 1,5 milhão, quero uma casa de 2, de 3, de 4 milhões. Onde eu vou achar? Na Urbaniza Imóveis com o nosso amigo Ábido Frameschi, ok? Casas de alto custo, é lá com ele, no 18 99122-3267, repetindo, 18 99122-3267. E agora, um pouquinho do CTE, Centro de Treinamento Empresarial de Araçatuba, do nosso querido amigo César Renato. Dá um tchauzinho pra eles aí, César. Aí, tamo aqui. CTE, lá você vai encontrar os melhores cursos profissionalizantes. Gente, os cursos lá são top, os professores lá são muito bons mesmo. Diga-se de passagem, eu fiz cursos lá, são excelentes. Os professores lá, eu falo com eles até hoje, hein? Mando mensagem aqui no WhatsApp, às vezes eu tenho alguma dúvida ali, alguma coisinha, eu falo, e aí, o que você acha? Não, é isso, não é? Então, ó, tamo junto, viu, meus queridos professores? CTE, Centro de Treinamento Empresarial, em Araçatuba. Telefone 18-3608-1598, repetindo, 18-3608-1598. E agora vamos voltar aqui com o nosso querido César para ver o que o pessoal está comentando ali na live dele. Aí, vamos lá. O Bittencourt perguntou o que eu acho do preço da autoescola, não é? Para o pessoal fazer as provas e tal, né? Eu acho o seguinte, a gasolina tá cara, não é? Então é meio complicado. Hoje uma autoescola, ela ter um preço muito em conta, levando em consideração essa questão do preço do combustível. Mas uma coisa que eu acho estranho, assim, não sei nem se é estranho, mas é que tem que ser obrigado a ter tantas aulas, essas coisas. Eu acho isso um pouquinho... não é? Muito assim, né? Essa imposição, né? Essa imposição, eu acho que isso não é tudo que me impõe alguma coisa para eu fazer, eu não gosto não. Mas a questão do preço é isso, o combustível ele é muito alto, né? Mas tem coisa nova por aí, tá? Vem coisa nova aí na lei que eu ainda não posso falar, mas existe umas coisas novas, principalmente para quem vai tirar carteira de habilitação aí, tá bem? Me perguntaram também, eu esqueci o nome porque já passou para cima, acho que foi a Vanessa, como faz para abrir uma empresa? Geralmente, para você abrir uma empresa, você tem que ter uma ideia. Então, a primeira coisa é isso, é você ter uma ideia do que você quer fazer. Veja as outras empresas que tem aí em volta, que você eventualmente conheça, que tem o mesmo ramo que você vai abrir. O mesmo perfil. Né? O mesmo perfil para você ver quais são o tipo de cliente, quem eventualmente que vai precisar daquele serviço e transforma a sua empresa numa coisa diferente. Porque o que faz às vezes a diferença, você tem 5 farmácias, uma de cada lado da rua, uma tá lotada, a outra não tem ninguém. O preço é o mesmo, atendimento. Exatamente. Então, de repente, não é? Eu tenho um amigo que ele vende cachorro quente. Aliás, ele passou a ser meu amigo, que eu fiz uma propaganda para ele. E ele falou, César, bombou de gente aqui no meu lanche. Porque eu falei assim, nossa, o lanche desse menino é uma maravilha. E aí bombou de gente, ele falou que acabou tudo o lanche dele. E o diferencial dele... o lanche era igual, mas era o jeito que ele te tratava. Exatamente. Conversava com você, batia um papo, te oferecia coisas e falava sobre todo tipo de assunto. Tem gente que vende um cachorro quente e, pelo amor de Deus, nem olha na tua cara para fazer. Aquele cachorro quente faz até mal, não é? Então eu acho que qualquer negócio que você for fazer, põe o seu coração, tá? O que você acha em investir no ramo de azar? Ramo de azar?
que é? Alguns jogos? De azar como a Blazer. Que é isso? Blazer é uma plataforma digital de apostas. Não, eu nunca apostei em nada. Eu invisto, ultimamente estou investindo muito dinheiro não, né? Senão vão me raptar aí. Eu estou investindo em ações e estou investindo também no CDI. Hoje nós estamos vivendo um momento de inflação alta, como nunca já houve inflações muito mais altas do que essa, no tempo lá do Sarney, naqueles tempos. Mas hoje, nesses últimos 12, 15 anos, não tinha uma inflação tão alta. Então eu vendi algumas coisas que eu tinha de imóveis, investi, eu estou ganhando muito mais do que um aluguel de uma casa. Então você investe em CDI, né? E a renda fixa ali. 102% do CDI, da Selic. 102 até 105% da Selic. Então, para mim, está sendo maravilhoso. Eu estou investindo. E aí dizem o seguinte, que a inflação para que ela foi feita, para que aumentou os juros? Para as pessoas pararem de comprar muito e a inflação não subir demais. Então eles aumentam os juros para você ter dinheiro guardado. Já que eles estão fazendo isso, eu vou deixar o dinheiro guardado e vou me capitalizar, não é? Então a ideia é essa. Se você tem pouco dinheiro, começa pela poupança, tá bom, Pedro? Coloca pela poupança, à medida que você começa a ter mais recurso financeiro, aí você começa a fazer novas aplicações, tá? Não acredite em juros exorbitantes demais, porque obviamente vão te tomar o seu dinheiro, como muita gente ficou pobre aí chorando porque quis, o olho é maior do que a barriga, né? E a carteira, então presta bem. Aliás, tem uma brincadeira que eu achei engraçado. Tinha um amigo meu que ele tinha R$350 na carteira, uma carteira velha. Aí nós saímos, aí ele passou numa loja, comprou uma carteira por R$350. Nossa. Aí ele falou, pô, agora tem a carteira, não tem dinheiro. Nossa, a carteira não tem dinheiro. Então, você vê, é bem por aí. Então, se você pensar dessa forma, é melhor às vezes você ficar com a carteira velha e ter o dinheiro lá guardado, tá? Ter o dinheiro para poder gastar, para comprar alguma coisa, ou para poder investir também. Para poder investir também, é isso aí. Tá. Pode falar, Thiago. Hoje em dia o pessoal usa muito o Nubank, né? Sim. Usa muito o Nubank para fazer investimentos. Investimento, né? Sim. Ele ainda paga, se não me engano, 1% ao mês. Ao mês, né? CDI sim, ali. Sim, E eu falei com a dona patroa, falei, patroa, vamos terminar a nossa fonte de segurança aqui, que a gente tinha uma fonte de segurança, falei, vamos pensar em fonte de investimento agora. Sim, então terminamos aquela fonte lá e iniciamos fonte de investimento agora também. Então, eu tô investindo. Eu tô investindo bastante agora por conta até novembro até novembro, dezembro, dependendo do que for acontecendo no cenário brasileiro. Aí é a hora de você começar. Não é que você está investindo hoje que você vai ficar o resto da vida, não. Então a vida é assim, ela é sazonal. Hoje você está fazendo uma coisa, dá mais dinheiro, é a história. Se hoje eu tenho boi, amanhã é melhor ter bezerro. Se depois eu tenho vaca, é melhor ter boi. Então é meio sazonal. A gente tem que ver o que tá bom e o que não tá bom para a gente poder mudar. Esse é o espírito empreendedor. Não é ficar parado no tempo, não. Tá? Sensacional, gente. E aí, galera? Tá bom demais esse papo, hein? Meu Deus do céu. César é muita resenha. Sensacional. Foi meu professor de... César, eu não terminei, você viu? Você fez oratória? Não, eu fiz a administração, contabilidade rural. Rural. Então, quando eu fazia ainda contabilidade rural. Mas agora eu não estou mais fazendo, não tenho tempo. Então, não tem tempo, por isso. Agora rural eu parei, rural parei. Eu comecei a fazer contigo lá em 2016, talvez, 2017. E tem outra coisa também, Thiago, a rural, ela incorporou na comercial, porque antes a gente fazia rural no estilo pessoa física, e agora não, agora é a jurídica, ela tem CNPJ e tudo, então ela é uma empresa rural. Já era uma empresa rural, mas ela era tributável pessoa física. Agora não, agora ela já é uma empresa jurídica, então quer dizer que é a mesma coisa que a outra, a única coisa que muda são as questões de plantação, o INCRA da do vida. INCRA da vida, que mais? Atestado de vacina, essas coisas, né? Aftosa e aí vai. Então o que muda é isso, mas a parte contábil é a mesma. Então por isso que acabou o curso de rural. De rural. Fato. Sensacional, sensacional. Pessoal, deixa eu fazer agora, mexer um pouquinho com o coraçãozinho do César aqui, enquanto ele tá vendo
as perguntas dele ali. Eu sempre faço essa pergunta, César, para todos os entrevistados aqui. Sim. E eu queria saber da sua opinião, o que você acha dessa questão? Política, brincadeira, né? Eu também tenho meus pontos de vista. Não, mas é uma coisa pessoal mesmo. César, você, com a mentalidade que você tem hoje, com toda a vivência que você teve até hoje, se você pudesse voltar no tempo ali, em alguma fase da sua vida, e dar um conselho, falar uma palavra para você ali com aquela idade, você voltaria? Eu voltaria para me dar um conselho ou eu voltaria para fazer diferente do que eu fiz? Não, para te dar um conselho, para que você possa fazer alguma coisa diferente também ali. Tá. Eu acho que, na realidade, Thiago, eu sou muito daquelas pessoas assim, que evolui a partir do tempo que você tá. Então, eu nunca penso no passado, eu sempre penso no presente e futuro. Então, quem revisita o passado envenena o futuro. Então, uma vez me falaram essa frase e eu guardei na minha cabeça. Eu não lembro de nada. Eu até tinha falado uma vez, eu falei pra você, eu não lembro de datas. Eu procuro esquecer. Porque o que passei lá atrás serve de exemplo pro futuro? Até serve, mas o que vale é o que eu vou fazer daqui pra frente. Sim. As pessoas podem mudar de ruins para boas, de boas para ruins. O que elas plantam hoje, daqui pra frente, é o que ela vai colher lá na frente, não é? Então eu acho que tudo que eu fiz, eu fui muito rodeado de gente boa, de gente inteligente. E eu também fui rodeado de gente que me jogava para baixo. Isso me motivava a mostrar que eu poderia chegar onde que eu queria. Então eu acho que de tudo que eu fiz lá atrás, eu não errei em nada. Assim, é claro que eu errei em algumas coisas, de brigar com família, brigar com o irmão, essas coisas, mas isso é relevante porque todo mundo briga com família, né? Claro que hoje nós somos assim, mas quando é criança, quando é mais novo, a gente, né, pensa que é o dono do mundo e tal. E eu não, eu acho que eu não mudaria nada, porque se eu estivesse fazendo as coisas erradas hoje, se eu não estivesse numa situação que eu não fosse confortável, aí eu poderia falar, pô, César, poderia ter feito aquilo. Então, eu errei muito, no entanto, eu acertei muito. Então, por isso que eu falo, eu meto as caras, eu vou adiante. Eu não entro num trabalho ou numa empresa para ser só mais um peso. Eu entro para fazer a diferença. Entra para fazer acontecer, sabe? Sim, isso. Então, isso eu já fazia lá. Então, quando eu entrava numa empresa, as pessoas falavam, você puxa saco, você fica lá puxando o saco do cara. Não, simplesmente eu ganho para trabalhar 8 horas por dia. E durante 8 horas do dia eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Eu não tenho... Vou me dedicar àquilo que eu estou fazendo. Então, eu sempre fiz tudo aquilo. Por isso que eu falo hoje de boca cheia. Trabalho onde eu quero, ganho o que eu quero e faço o que eu quero. Porque eu plantei isso, né? Porque é muito ruim você chegar numa certa idade da tua vida, você trabalhar onde não gosta, com gente que você não gosta e ganhar aquilo que não dá para você se manter, né? Então, hoje, se eu for falar, eu acho que tudo aquilo que eu já passei lá atrás, que não foram coisas só mil maravilhas, não é? Você sabe que a gente tem os percalços da vida. Eu tive um problema com a minha mãe de câncer, e nós ficamos 6 meses, assim, um dormia no hospital, depois o outro. Então, a gente não vive só de alegria, de coisas boas. Né? No entanto, tudo isso, para mim, foi um ensinamento muito grande. Isso mudou o seu caráter, sim, mudou a sua personalidade. Por isso que eu falo, a gente tem que dar valor para as pessoas que realmente amam você, que te dá conselho, seja um conselho que você não goste ou não, mas que te dê um conselho, e é assim que é. E eu tive pessoas boas que me deram bons conselhos. Tive pessoas que me jogavam para baixo, dizendo que eu não ia ser nada, porque filho de pobre é pobre, vai ser, não é? Chegou um cara que falou para mim... Sempre tem, né? Sempre tem essas aí. Não fica muito animadão não, porque você vai ser empregado meu, o seu filho vai ser empregado do meu filho, o seu neto vai ser empregado do meu neto. Porque pobre nasce pobre e morre pobre. Eu escutei isso na minha vida. Aí eu falei, tudo bem, isso é né? Eu não incorporei isso na minha vida, porque eu falei assim, eu vou mostrar pra esse cara alguma coisa? Não, eu vou mostrar pra mim. Sim, quem tem que... Sim, porque uma vez eu nunca soube matemática, Thiago. Eu nunca soube matemática, eu sou horrível em matemática. Sorte que inventaram a calculadora, não é? Mas eu sou horrível em matemática. Aí,
eu chegava na escola, a professora, se fosse nesse tempo de hoje, ia ser bullying, né? A professora falava assim, César, tabuada do 7. Ai, meu Deus do céu. Aí levanta. Aí eu não sabia, aí eu chorava, todo mundo ria de mim, as menininhas riam de mim. Aí chegava na outra aula, eu mudava de lugar para a professora não me ver. Pegar você. E aí ela levantava, César, tabuada do 5. Aí eu não sabia, aí todo mundo ria de mim, eu baixava a cabeça e chorava. Aí eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, mãe, eu não sei a tabuada. Ela falou assim, vamos tentar aprender? Porque ela também não sabia muito bem, né? Uhum. Vamos tentar. Aí eu aprendi. Aí chegou naquele, tudo, decorei, né? Decorou. Sentei na primeira cadeira. Aí professora, chama eu. Isso, aqui, aí a professora chegou. Nem me chamou, Thiago. Ela olhou, começou a aula, não me chamou. Aí eu fiquei assim, desanimado, né? Depressivo. Eu falei, pô, agora que eu sei, ela não chamou. Agora que eu sei. Cheguei, mãe, o que foi? Chamou lá? Falou, não, ela não chamou. Ela falou assim, e olha que ela não tinha estudo, hein? Você não tem que provar nada pra ninguém. Você tem que provar pra você que você é capaz. Exatamente. E aquilo ficou na minha cabeça até hoje. Então, até hoje eu não provo pra ninguém que eu sou capaz. Eu provo pra mim mesmo. E quando eu provo pra mim mesmo, eu apareço pras outras pessoas. Então você desponta. Essa que é a realidade, é você despontar, mas você despontar com a sua verdade pessoal, né? Então você não tem que provar para os outros que você é o melhor, mas as pessoas sabem que você é o melhor ou não. Então eu sempre falo, só tem inveja de você quem te ama. Porque ninguém tem inveja de quem não gosta. Exatamente. Por que a pessoa tem inveja do outro? Porque ele cobiça o que o outro tem, porque ele cobiça o emprego dele, porque ele cobiça o nariz dele, porque ele cobiça que o cara é legal ou não. Então ele cobiça alguma coisa. Ninguém tem inveja daquilo que não gosta. Então põe isso na tua cabeça, Thiago, e vocês estão aí também. Quem tem inveja de vocês é porque te ama. Mas ele ama de um jeito errado, ou seja, causando inveja daquilo que você tem a mais. Ninguém inveja a pessoa que eventualmente não gosta. Isso você pode ter certeza. Pessoal, que lição, hein? Esse episódio aqui vai ser corte do começo ao fim. Eu vou bombardear o Instagram do César Renato só de cortes desse episódio aqui. Ai, César, que bacana, cara. Que bom. Que bom. Pessoal, deixa eu ver, dar uma olhada aqui no chat mais uma vez aqui. RG Games, salve, passando só para deixar um salve mesmo. Hoje eu estou enrolado, mas depois eu vou assistir a live toda. Beleza, meu querido, obrigado, viu? Rafael Gouveia, meu amigo, me ajudou muito aqui nas configurações aqui do YouTube, viu, Rafael? Um abração, viu, querido? Tamo junto. César, bom, acho que eu vou finalizar aqui a nossa live aqui. Sim. Olha só, a gente falou, vamos bater um papo de 1 minuto, de 1h15. Sim. Estamos chegando a 1h40 de live. Puxa, você ver, porque o papo aqui vai indo, né? Na realidade foi um papo mesmo, Thiago. A gente se sente à vontade, não é? Sim. Então, foi um papo bem legal e eu gostei. Aqui, né? A gente aprende com as pessoas. Se alguém aprendeu alguma coisa comigo, ótimo, mas ouvindo você falar também, a gente aprende também. Sim, então é legal, essa troca de ideias não é uma pessoa que é dona da verdade. Ela viveu uma forma diferente, de repente, do que muitos vivem, e eventualmente ela tem alguma ideia para passar. Mas também, eu sempre falo, hoje eu estou aqui falando, mas eu tenho 2 orelhas e uma boca só. Eu procuro escutar mais e falar menos. Porque tudo que eu ouço vai servir para minha vida. Com certeza. Não é? E de repente eu coloco nas minhas palestras, nos meus treinamentos. Por isso que eu gosto muito de ouvir. E eu gosto de ouvir, não importa quem tem 7 anos de idade, ou se tem 90, ou 100, ou 200. Eu gosto de ouvir. Alguma lição você vai tirar. Sempre. Você aprende com esse pessoal jovem, mesmo porque você se torna jovem conversando com jovem. E você se torna uma pessoa séria, uma pessoa culta, conversando com pessoas cultas. Então, você nunca perca aquela ingenuidade de ser uma criança, porque o momento você precisa, você hoje tem uma filha nova, você tem que ser uma criança para ela. Sim. Você tem que brincar com ela, você tem que fazer coisas que ela gosta, que ela gosta de fazer e que você vai ter que fazer. Então a gente às vezes sai daquela estrutura de homem de negócios e de um consultor, de um contador, para ser uma criança.
Então, isso é o legal da vida, é a gente usar esse elevador, não é? De sobe, desce, porque a vida é assim, tá? E quero falar aí para vocês, quem quiser me seguir lá no meu Instagram, né? É cesarfaria.oficial. Lá, eu tô, por enquanto, colocando só fotografia de passeio. Mas ó, depois dessa live aqui vai mudar, viu, gente? Eu vou conversar com ele aqui, a gente vai fazer uma parceria, você vai ver esse Instagram aí. Então, daqui a pouco vai ter 1 milhão. Tá? Então, falta pouquinho para chegar. Falta lá, não, tava com 210 ainda, eu acho. Mas eu acho que por só colocar fotos e tal, eu acho que tá legal, né? Tá As pessoas conversam comigo quando eu tô em casa à noite, a gente bate um papo legal, então eu acho bacana. E eu vou mudar daqui a pouquinho o perfil mais, colocando outras coisas. Vídeos, isso, por enquanto eu coloco só os meus passeios, que são as palestras que eu vou dar, e aí eu vejo os lugares mais bonitos que tem, coloco uma foto e uma mensagem e a coisa tá fluindo, mas tá legal. Então eu quero agradecer vocês aí, meus seguidores, né, os meus amigos que mandaram mensagem aí, depois eu vou dar uma lida aí nas que eu não respondi e tamo junto aí, tá bem? Muito obrigado aí para vocês. E o Thiago, obrigado pelo convite aí, Thiago. Eu que agradeço por ter as portas estão abertas lá o dia que você quiser voltar a casa, né? Voltar a casa, dar uma aula para aquela turma gostosa lá. O bom filho, a casa sempre retorna, verdade, né? Verdade. E é isso, estamos lá à disposição, tá? Obrigado, César, obrigado. Eu queria agradecer imensamente por você ter topado vir aqui, né? Saído lá da nossa querida Araçatuba para vir aqui na nossa pequena Bilac, um prazer. Fazer esse podcast aqui nesse humilde estúdio, né? Mas feito com muito carinho aqui. Pelo assunto ser empreendedorismo, né? Sim. É algo que a gente fala qualquer hora, qualquer momento. É algo que a gente respira, que a gente vive, né, César? Fato. Então, tipo assim, eu adoro falar sobre empreendedorismo, adoro falar com pessoas que empreendem. E assim, é uma satisfação enorme poder escutar um pouquinho da sua história e poder trazer para o nosso público aqui. Muito obrigado. Obrigado Tamo mesmo. junto. Isso aí. Tamo junto. César, manda um abraço para todo mundo. Um abraço aí para vocês. Obrigado pela paciência. Obrigado pela paciência e obrigado pela audiência, gente. Sim. Thiago Ramos agradece, César agradece vocês também. Obrigado pela paciência. Uma ótima semana para todo mundo. Deus abençoe e sucesso! Tamo junto! Sempre.